E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia, tenho esse canal para catequistas, para gente que quer aprofundar sua fé também. E hoje nós vamos falar sobre um conceito de teologia fundamental que se chama opção fundamental. Vamos lá? Vem comigo que está bem legal. Se você for dar um Google, você pode procurar Lawrence Kohlberg. O Lawrence Kohlberg, por exemplo, ele é um estudioso, um filósofo, um teólogo, que ele estudou sobre a questão do desenvolvimento da moralidade. Estudou em adolescentes, em jovens e tal, e ele fala de estágios da moralidade. E ele mostra que a gente, em algum momento, a gente vai dar uma resposta. E ele mostra que em algum momento a gente acaba evoluindo para ter uma resposta própria do que é ser moral, do que é ser de fato católico, do que é ser de fato uma pessoa de bem. Cada um tem que dar a sua resposta própria para isso. E isso falando numa linguagem filosófica, mas falando numa linguagem bíblica, nós podemos falar do que a gente chama de opção fundamental. O que é isso? A opção fundamental é um conceito bem básico da teologia moral que diz que a gente precisa, em algum momento, decidir o que a gente vai fazer da vida. Se a gente vai fazer o bem ou se a gente vai aproveitar a própria vida. Essa é uma questão que, por exemplo, o livro do Deuteronômio nos coloca. Se você pegar o capítulo 30, vamos ver se eu acho. Capítulo 30, versículos 14 a 15, vai dizer assim: sim, porque a palavra está muito perto de ti, está na tua boca e no teu coração, para que a ponhas em prática. E eis que hoje eu estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, a morte e a infelicidade. Deus está dizendo para o povo e para cada um de nós que é preciso que a gente escolha na nossa vida. A gente quer fazer o bem ou a gente quer aproveitar a vida. Esse é um texto também que Jesus coloca, mais ou menos simplesmente, mas coloca também, ele diz assim, Mateus 16, versículos 24 a 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca da sua vida? Bom, esses dois textos mostram exatamente essa questão da opção fundamental. Nós precisamos, em algum momento, quando a gente se diz católico, fazer uma opção fundamental. Olha, eu estou colocando aí no vídeo, dá uma olhada, tem uma fotografia de uma árvore bonita, que eu tirei esses dias fazendo retiro e tal. Ela é a alegoria, ou a metáfora, vamos dizer assim, da nossa vida. Nós somos como uma árvore, enraizados na vida, seguros na vida, nós somos apegados à vida como a árvore fica segura pela raiz, mas nós temos o direito e o dever de dar frutos e folhas. E a gente vai crescendo durante a vida. Nós temos metabolismo diferente da árvore, crescemos mais rápido, morremos mais rápido também, mas a árvore é o fruto, ela é valorizada pela sua madeira ou pelo seu fruto, ou mesmo pela sua sombra. Na verdade, ela é valorizada por aquilo que ela faz para a gente. Agora, tem aí foto de uma outra árvore que ela está completamente sem folha. Veja bem, nenhuma árvore é exatamente reta. Ela sempre vai pender para um lado ou para outro. Ela tem mais galhos, tem mais peso para um lado ou para outro. Se você cortar a árvore de maneira reta, ela vai cair para o lado que ela está mais pesada. Esse cair para o lado que está mais pesado é o que a gente chama de opção fundamental. Ou seja, a árvore está direcionada a um lugar, a uma opção, a um jeito de viver. Essa opção fundamental nossa precisa ser assim também. Nós precisamos estar pesados para o lado de Jesus. Pode ser que a gente tenha galhos para outro lado, pode ser que a gente tenha folhas para outro lado e tal. Mas a opção fundamental é fazer a opção por viver a lógica de Jesus. Isso não é fácil, porque a lógica de Jesus ela é muito diferente da lógica humana.
Ela é muito diferente da lógica da nossa sociedade, do capitalismo, do comunismo, de qualquer ismo, qualquer ideologia. Ela aposta em perdoar, ela aposta em repartir, ela aposta em fazer o bem. São lógicas muito diferentes da lógica da nossa sociedade. Então, é preciso que a gente crie uma expectativa, uma decisão e viva de acordo com essa decisão. Isso a gente chama opção fundamental. E vivendo a partir dessa decisão, nós vamos unir os pontos, nós vamos unir os nossos pontinhos. Quando a gente brinca de unir os pontos com criança, depois dos pontos sai um risco, sai um desenho. Quando a gente une os pontos. Esse desenho tem que ser o desenho de Jesus. Esse desenho tem que ser o desenho de Deus, tem que ser o desenho do bem. Então, isso é o que a gente chama de opção fundamental. Isso é mais importante do que alguns pecados desviantes. Os nossos pecados têm que ser desvios do caminho principal de Jesus. Mas a gente tem que sempre retomar. É para isso que serve a confissão, para isso que serve a Lectio Divina, para a gente aprender da Bíblia qual é a lógica de Jesus, para a gente aprender de Jesus qual é a lógica que a gente tem que viver. E a partir daí, nós vamos ser salvos. A gente não precisa ficar preocupado, ai meu Deus, será que eu vou ser salvo? Não, se você está vivendo o caminho de Jesus, se você tem Jesus como seu norte, e se os desvios são acidentes de percurso, fique tranquilo, você vai chegar lá. Isso é o que a gente chama de opção fundamental. Isso é o que Deus nos pede que a gente tenha. Agora, se você quiser viver a sua vida para você mesmo, de forma egoísta, de forma esbaldar tudo e tal, aproveitar a vida, como se diz por aí, você também tem o direito de fazer isso. Deus vai respeitar o seu direito e vai deixar você tombar para o lado que você quis. Agora, não adianta a gente dizer que foi Deus que nos fez perder. Nós é que nos perdemos ou nos ganhamos para a vida eterna pelo lado que a gente opta, pelo lado da árvore que está mais pesado. Esteja pesado pelo lado de Jesus. Seja essa a sua opção fundamental. Você pode esquecer os escrúpulos, pode esquecer todas aquelas vozes na sua cabeça. Se você está optando por Jesus, se você aprende de Jesus e você segue a lógica de Jesus, você vai se salvar. E é isso que é importante. O resto são pequenos desvios de rota que a gente tem sempre que corrigir. É aquele suor no final do dia de trabalho, que só diz que a gente trabalhou e que a gente ganhou o dia. Então não tenha medo de se sujar, não tenha medo de suar, não tenha medo de às vezes se desviar de rota, mas volte para a rota principal e viva por Jesus. E viva perto de Maria, que foi a primeira discípula. Isso é importante. O resto é resto. O resto é pecado que às vezes nos tira do caminho, mas a gente volta através do sacramento da conversão a estar perto de Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like ou seu dislike, sei lá, ou partilhe esse vídeo com seus amigos, por favor, que podem entender um pouco mais o que é importante na vida cristã, a opção fundamental e a prática fundamental de se guiar pelos critérios do Evangelho. Cuidado para você não se guiar pelo egoísmo, pelos critérios da sociedade, porque isso vai te fazer perder. Agora, se você se seguir pelo caminho de Jesus, com certeza você vai ter muita dificuldade também. Em todo caso, semana que vem a gente volta a falar um pouco mais, com mais profundidade, sobre esses critérios da moralidade, da teologia moral. Um abraço, até mais.